O sol escaldante castigava a terra árida, transformando vastas planícies em um deserto implacável, onde o vento soproçava como um lamento ancestral. Naquele cenário de desolação, onde a vida se agarrava com teimosia a cada fio de esperança, a fome era um predador invisível, mais cruel que qualquer fera selvagem. Era um flagelo que não distinguia entre homens e mulheres, velhos ou crianças, mas que se enraizava mais profundamente naqueles que viviam à margem, cujas vozes eram um eco distante em um pequeno enclave de pedra e madeira, encravado na vastidão ressequida, vivia Elara. Seus cabelos, da cor da noite mais profunda, emolduravam um rosto de traços delicados, mas seus olhos, de um azul quase etéreo, refletiam uma profundidade e uma melancolia que contrastavam com a aparente frieza do mundo ao seu redor. Elara era filha de Lord Kael, um homem de poder e influência inquestionáveis, cujas palavras eram lei e cujo olhar, gelado como o inverno mais rigoroso, era capaz de silenciar qualquer dissidência. Ela, no entanto, carregava uma falha imperdoável aos olhos de sua sociedade rígida e pragmática, uma compaixão excessiva, uma sensibilidade que a tornava vulnerável e, pior, a impelia a questionar as verdades pétreas de seu povo. Em um mundo onde a força bruta e a lógica fria eram as moedas mais valiosas, o coração pulsante de Elara era visto como uma doença, uma anomalia que ameaçava a pureza de sua linhagem. Ela era uma alma gentil, aprisionada em uma gaiola de ouro. Naquela tarde, um raro raio de sol irrompeu pelas frestas de sua janela, iluminando a página de um livro antigo sobre ervas curativas, seu único consolo. Elara sonhava com um mundo onde as fronteiras invisíveis entre os povos não existissem, onde a miséria alheia fosse sentida como própria, onde a união prevalecesse sobre a segregação. Era um sonho proibido, uma utopia perigosa na mente de seu pai. Ela permitiu-se um momento de paz, um suspiro de alívio na solidão de seu quarto, imaginando o cheiro do pão assando no forno de barro de sua história. Mas ela mal sabia que aquele seria o último raio de sol de sua breve tranquilidade. Um rumor de vozes agitadas na sala principal quebrou o silêncio. Era a voz inconfundível de Lord Kael, carregada de fúria. Elara sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Seus passos hesitantes a levaram até a porta, onde se deparou com uma cena que apertou seu coração. Lord Kael estava em pé, imponente, diante de uma pequena multidão de anciãos e serviçais, todos com os olhos fixos nela. Seu rosto, marcado por rugas de autoridade, estava contorcido em uma expressão de desprezo. Lá está ela, trovejou ele, apontando para Elara com um gesto teatral. A anomalia. Aquela cujo coração é tão mole quanto sua mente, que prefere a fantasia à realidade, a fraqueza à força. As palavras dele eram lâminas afiadas, cortando o ar e atingindo Elara em seu ponto mais sensível. Os murmúrios da multidão eram como um veneno, cada sussurro um julgamento. Lord Kael continuou, sua voz crescendo em volume e desprezo. Esta é a filha que a providência me deu, mas que a natureza corrompeu com uma doença chamada compaixão. Ela se compadece dos selvagens. Ela anseia por unir-se aos bárbaros. Ela questiona nossa pureza, nossa supremacia. A cada palavra, o rosto de Elara empalidecia. Ela tentava se recompor, mas a dor da humilhação pública era avassaladora. Uma mulher de sua posição, com tais desvarios. É uma afronta ao nosso legado, um perigo à nossa ordem. Um nó se formou na garganta de Elara. Ela sentia-se pequena, insignificante, esmagada pela opressão de sua própria família e cultura.
O que se seguiu transformaria seu mundo em cinzas. Portanto, para o bem de nossa linhagem, para a preservação de nossa honra e para silenciar de uma vez por todas essa aberração, Lord Kael fez uma pausa dramática, seus olhos perfurando os de Elara, um brilho de cruel satisfação dançando em suas pupilas. Decidi que o destino de Elara será selado para sempre, de uma forma que a removerá de nossos olhos e garantirá que sua falha jamais contamine nossa pureza. A respiração de Elara ficou presa na garganta. O que ele disse em seguida a deixou sem palavras. Ela não é digna de nossa casa, de nosso nome. Por isso, a partir de hoje, Elara será. O sol, que antes acariciava sua pele, parecia agora um inquisidor implacável. Após a audácia de sua súplica e a esperança que ousara nutrir, a jovem foi confrontada com a mais cruel das sentenças. O administrador, cujo semblante gélido refletia a alma vazia de compaixão, proferiu as palavras que rasgaram sua última linha de esperança. Ela seria entregue. Entregue aos que eles chamavam de selvagens, os filhos da terra, aqueles que viviam à margem da civilização. O terror invadiu-a como uma onda de gelo, mas sob ele, uma pontada aguda de traição familiar, um veneno que corroía mais do que qualquer medo físico. Ser abandonada por seu próprio sangue, despojada de dignidade e lançada aos lobos, era um destino que superava qualquer pesadelo. Como seu próprio povo pôde condená-la a tal abismo? Seu mundo ruiu num turbilhão de desespero. Amarrada e arrastada para fora dos muros que um dia chamou de lar, a jovem viu os rostos indiferentes de sua comunidade, alguns até com um brilho de satisfação nos olhos. Não havia piedade, apenas o eco de sua própria falha reverberando no ar. A jornada começou sob o peso de um medo avassalador. Cada passo, uma marcha fúnebre em direção ao desconhecido. O pó da estrada sufocava seus pulmões, e o calor escaldante do deserto era um prenúncio do inferno que imaginava aguardá-la. Seu coração batia descompassado, uma batida de tambor de guerra dentro de seu peito, anunciando um confronto iminente com a escuridão. Mas à medida que os muros da metrópole diminuíam no horizonte, uma sensação estranha e quase indizível começou a surgir. Era um vislumbre de alívio, longe dos olhares julgadores, das vozes condenatórias, da crueldade silenciosa de sua própria cultura. Seria possível que este exílio, este castigo, pudesse ser de alguma forma pervertida uma libertação? A cada légua percorrida, o temor do que viria se mesclava à incerteza do que havia deixado para trás. A paisagem, antes familiar e agora estranha, parecia sussurrar segredos antigos, prometendo desafios e talvez, apenas talvez, algo mais. Os dias se arrastaram, monótonos e exaustivos, sob o sol implacável e noites frias. Ela observava a mudança na vegetação, no cheiro do ar, nos sons que preenchiam o vazio. Não eram mais os ecos da cidade, mas o canto selvagem da natureza. O terror, embora presente, começava a ceder espaço a uma estranha curiosidade. Afinal, o que era a barbárie que tanto temiam? Seria pior do que a hipocrisia e a frieza que conhecera em sua própria casa? Finalmente, após uma eternidade de incertezas, a paisagem se abriu. Ao longe, a visão de tendas e fumaça subindo ao céu. Era o acampamento. Seu estômago revirou e o sangue gelou nas veias. O momento da verdade chegara. Os guias, homens rudes e silenciosos, a levaram até o centro do vilarejo, onde um grupo de guerreiros a esperava.
Eles eram altos, imponentes, seus rostos marcados pelo tempo e pela vida dura, com uma dignidade selvagem que contrastava bruscamente com a polidez vazia de seus opressores. Um homem, mais alto e robusto que os demais, se destacava. Seus olhos, como pedras antigas, fixaram-se nela com uma intensidade que a fez tremer. Ele era o líder, o herói que, segundo sua cultura, era a personificação de todo o mal. Seu rosto era estoico, mas havia algo mais em seu olhar, algo profundo e indecifrável. Naquele instante, o mundo parou. Seus olhos se encontraram e um choque elétrico percorreu seu corpo. A respiração da jovem falhou, e o que seria um mergulho no abismo transformou-se em um inexplicável confronto de almas. O que ele faria? A poeira levantada por seus passos parecia tecer um véu de incerteza, e o ar, carregado com um cheiro de terra seca e fumaça de fogueira, anunciava sua aproximação de um mundo diferente. A jovem, cujo nome era o mero eco de uma vida que ela tentava deixar para trás, sentiu o peso dos olhares fixos sobre ela, tão afiados quanto as lanças que os guerreiros Apache seguravam. Cada fibra de seu ser alertava-a para o perigo iminente, pois a hostilidade que irradiava daquele acampamento era quase palpável, como uma onda de calor escaldante em pleno deserto. Ela era a intrusa, a estranha de um mundo que os marginalizava, e um medo gélido, há muito adormecido, despertou em seu peito, fazendo-lhe tremer. O herói, cuja súplica desesperada por seus filhos havia sido o único elo entre eles, observava-a com uma intensidade que parecia perscrutar sua alma. Seus olhos, antes marejados, agora refletiam a dureza de um líder tribal, um guardião de seu povo. A jovem esperava um gesto, uma palavra de aceitação, mas o silêncio do herói era mais pesado que qualquer grito. Um julgamento mudo, um guerreiro mais jovem, com um olhar feroz, deu um passo à frente, sua lança cravada no chão em um gesto de desafio. Um rosnado baixo escapou de sua garganta, e o ar tornou-se ainda mais denso, quase irrespirável. A jovem, que em sua própria sociedade havia sido ensinada a curvar-se diante do poder masculino, encontrou uma força inesperada brotando de seu interior. A imagem dos filhos famintos do herói, a promessa que ela havia feito, queimou em sua mente como um braseiro. Seu medo, antes avassalador, começou a se transformar em uma centelha de determinação. Ela não recuaria, não agora. Com a voz surpreendentemente firme, que ecoou na vastidão do silêncio tenso, ela se dirigiu diretamente ao herói. Você me procurou por ajuda e eu não neguei. Meus recursos são poucos, é verdade, mas minha vontade de ajudar é ilimitada. Seus filhos merecem viver. E se a única ponte entre nossos povos é a fome que os une, então construiremos essa ponte. Suas palavras não eram um pedido, mas uma declaração, uma afirmação inabalável de sua convicção. A vulnerabilidade de sua posição contrastava com a inabalável coragem em seus olhos. Ela esperava uma repreensão, mas o que recebeu foi algo muito diferente. O herói, que até então mantivera uma expressão inescrutável, demonstrou um lampejo de surpresa. Um músculo em sua mandíbula moveu-se quase imperceptivelmente, e o olhar frio abrandou-se por um instante. Um reconhecimento silencioso da bravura que ela acabara de exibir. Sua voz, quando finalmente falou, era rouca e profunda, como o trovão distante. Você fala de pontes, mulher? De vontade ilimitada? A ponte entre nós é forjada em sacrifícios e a vontade é testada pelo fogo.
Provar sua intenção não será com palavras vazias, mas com ações que desafiam a própria morte. Ele deu um passo lento em sua direção, e o silêncio do acampamento se tornou ainda mais opressor. A jovem sentiu o ar rarefeito, sua mente lutando para decifrar as palavras do herói, que parecia um enigma vivo. Então, com um gesto imperioso que abrangeu a árida paisagem ao redor, o herói impôs a ela uma tarefa. Se você realmente deseja ver nossos filhos saciados e construir essa ponte, traga-nos a água do coração da montanha. Ela brota de uma fenda que nenhum de nossa tribo jamais ousou se aproximar, guardada pelos espíritos antigos e por feras que destroem ossos. Sem essa água, nenhuma semente germinará, nenhuma aliança florescerá. Vá, e se falhar, sua vida será a oferta que nossos espíritos exigirão. O que ela faria agora, diante de um desafio tão impossível? O sol, agora um braseiro dourado no ocidente, pintava o horizonte com tons de desolação quando a jovem e o homem Apache se depararam com o que parecia ser um muro intransponível. Não era uma muralha de pedra, mas de homens armados, guardiões de um passo estreito entre desfiladeiros, pertencentes a uma facção isolada e notória por sua xenofobia e brutalidade. Seus rostos, esculpidos pela dureza da vida e pela desconfiança, não ofereciam sequer um vislumbre de humanidade. A líder do grupo, uma mulher de semblante frio e cicatrizes que contavam histórias de batalhas, empunhava um arco tenso, sua flecha apontada para o coração da jovem. O ar ficou espesso com a tensão, e a esperança que até então os impulsionava ameaçava se desvanecer como fumaça ao vento. A jovem sentiu um frio gélido percorrer sua espinha. Era uma sensação familiar, a mesma que a assombrava desde que fora marcada por sua falha, afastada e desprezada por sua própria gente. Quantas vezes a compaixão que ela oferecia fora recebida com escárnio? Quantas vezes a acusaram de fraqueza por buscar a união onde a força era a única moeda? Seus olhos encontraram os do homem Apache, sua expressão estoica, mas seus músculos tensos, prontos para a batalha. Mas como uma jovem, marginalizada e desacreditada, poderia desarmar tamanha hostilidade? Seria aquilo o fim da jornada antes mesmo de começar? O ponto onde todos os sonhos desabariam na poeira do esquecimento? Um suspiro trêmulo escapou de seus lábios. Por um instante, a amargura da rejeição ameaçou consumi-la. Mas então, a imagem dos filhos famintos do Apache, as crianças que ela prometera ajudar, inundou sua mente. Não, ela não podia ceder ao desespero. Não agora. Uma chama de determinação acendeu em seu peito. Uma centelha de coragem forjada na dor de sua própria exclusão. Ela daria um passo à frente, não com armas, mas com a única ferramenta que possuía: sua capacidade inata de ver além das aparências, de sentir a dor oculta sob a armadura do ódio. Com os olhos fixos nos da líder, a jovem ergueu as mãos vazias em um gesto de paz. Seus movimentos lentos e deliberados. Ela começou a falar, sua voz suave, mas firme, como o murmúrio de um riacho que com paciência molda a pedra. Ela não pediu passagem, não implorou por clemência. Em vez disso, ela teceu uma narrativa, não sobre a fome dos filhos do Apache, mas sobre a dor que ele carrega. O peso da responsabilidade não é diferente daquela que pesa sobre cada um de vocês quando a colheita falha ou a caça se esvai. Acreditamos que a metrópole pode ter soluções, mas essas soluções só virão se as mãos que buscam ajuda e as mãos que oferecem se encontrarem.
A ponte que precisamos cruzar não é esta fenda rochosa, mas o abismo de medo que construímos entre nós. Qual seria o segredo por trás de tamanha perspicácia, tamanha capacidade de desarmar almas? Lentamente, quase imperceptivelmente, a tensão nos ombros da líder diminuiu. Seus olhos, antes tão duros, carregavam agora um lampejo de surpresa, talvez de reconhecimento. Ela baixou o arco, e o movimento reverberou por todo o grupo. Os outros guardas, embora cautelosos, seguiram o exemplo de sua líder. A jovem havia feito o impensável. Ela não apenas transpassara a barreira física, mas desmantelara a barreira do preconceito, revelando a humanidade compartilhada, que jazia sob camadas de desconfiança e dor. Um leve sorriso, algo quase imperceptível, tocou os lábios da líder, e ela acenou com a cabeça, abrindo caminho. A vitória dela não era apenas sobre cruzar uma barreira, era sobre desintegrar um abismo de desconfiança. Mas o que isso significaria para o futuro daquela improvável aliança e para o próprio homem Apache, que observava cada movimento dela com uma intensidade crescente? O homem Apache, que permaneceu em silêncio durante todo o confronto, observou a cena com uma mistura de assombro e uma admiração que ele raramente permitia transparecer. Aquela jovem, que sua cultura teria rejeitado, que a sua própria tribo poderia ter visto como fraca, possuía uma força muito além de qualquer guerreiro que ele conhecera. Ela não lutou com lanças ou flechas, mas com a verdade e a compaixão. Seu olhar, habitualmente impenetrável, suavizou-se enquanto ele havia se aproximado. A jornada continuava, e com ela o tecer de um laço invisível, mas inquebrantável, entre a jovem e o homem. Cada pôr do sol pintava o céu com tons de esperança e melancolia, enquanto as estrelas testemunhavam o florescer de uma confiança profunda. Eles compartilhavam não apenas o pão e a água, mas também as cicatrizes de suas almas. A jovem que outrora se sentira como um pássaro com asas cortadas pela crueldade de seu próprio povo, encontrava no olhar do guerreiro uma aceitação que jamais conhecera. Ela se lembrava das risadas zombeteiras, dos sussurros maldosos em sua própria aldeia, da frieza cortante do pai, que a via como uma desonra. Aqueles ecos do passado ainda a assombravam. Uma sombra persistente que a lembrava de sua suposta falha. Mas, ao lado do homem, essa sombra parecia diminuir, como a névoa ao nascer do sol. Ele, por sua vez, um líder estoico e temido, cuja vida fora forjada na implacável fornalha da sobrevivência e da guerra, via na jovem uma força tranquila, um fogo suave que acendia a escuridão. Ele falava de seus filhos com uma ternura que contrastava vividamente com sua postura imponente, revelando o coração de um pai desesperado, um sentimento que ela compreendia profundamente. O peso da fome em sua tribo era um fardo que ele carregava sozinho por tanto tempo, um lamento silencioso que ressoava em seus olhos cansados. Ao compartilhar as histórias das crianças definhando, ele não se mostrava o guerreiro invencível, mas um pai vulnerável, e essa honestidade desarmava a jovem. A conexão nascia da dor partilhada, da incompreensão sofrida por ambos, ainda que em mundos distintos. Mas como lidar com a raiva que o silêncio do mundo gerava? Em uma noite clara, sob um manto de estrelas que pareciam sussurrar segredos antigos, eles acenderam uma pequena fogueira. O cheiro de fumaça e terra molhada pairava no ar. A jovem, sentada perto dele, observou as chamas dançarem. Aquele momento de paz
era um bálsamo para as feridas de ambos. Ela sentiu a urgência de perguntar algo que a inquietava. Seu povo, eles o temem, não é? Ela perguntou suavemente, o olhar fixo na fogueira. O homem permaneceu em silêncio por um longo momento, o rosto iluminado pela luz trêmula. Temem minha decisão, talvez. Queimem o que sou capaz de fazer para proteger os meus, ele respondeu a voz grave e calma. Era que ele carregava o fardo da solidão do líder, a necessidade de parecer inabalável, mesmo quando seu coração sangrava. Ela compreendeu a dor dessa solidão, a sua própria versão dela. Houve momentos de alegria inesperada. Em um pequeno oásis, encontraram uma fonte de água cristalina. Eles riram juntos, um riso leve e descontraído, que parecia um eco de uma vida que lhes fora negada. A cada troca de olhar, uma nova porta se abria, revelando não apenas companheirismo, mas algo mais profundo. Algo que incendiava a alma e fazia o coração pulsar com uma intensidade nova. O ar ao redor deles parecia vibrar, carregado de uma eletricidade doce e perigosa. A jovem sentia-se atraída para ele com uma força que desafiava a razão. Uma força que reconhecia nele não o bárbaro temido, mas um homem de honra e coração puro. O que ele sentia por ela permanecia um mistério, escondido por trás de sua fachada de aço. Mas seus olhos, seus olhos contavam uma história diferente. A jornada deles os levou para a periferia na metrópole, onde a vastidão ressequida dava lugar a edifícios imponentes e becos sombrios. Encontraram refúgio em um velho armazém abandonado, um oásis de pó e escuridão, que lhes oferecia abrigo da noite fria. A urgência da missão de encontrar comida e ajuda era palpável, mas naquela noite algo mais premente parecia se instalar entre eles. A luz da lua filtrava-se por uma fresta no teto, pintando o chão com um brilho prateado. O silêncio era preenchido apenas pelo ritmo de suas respirações. A jovem sentiu o calor do corpo dele tão perto, o cheiro de terra e fumaça que o acompanhava. Aquele era o momento. Ela ergueu os olhos para encontrá-lo e, sem palavras, o homem a puxou para perto. Seus lábios se encontraram em um beijo que era ao mesmo tempo um alívio e uma promessa. Não era um beijo de paixão avassaladora, mas um selo de reconhecimento, de vulnerabilidade compartilhada, de uma nova esperança que transcendia a fome e a dor. Naquele instante, o mundo exterior desapareceu. As paredes do armazém, a fome em suas crianças, a crueldade do passado, tudo se desfez em um único ponto de luz. O tempo parou, e a única realidade era o toque de seus lábios, a sensação de seus corações batendo como um só. Era o florescer de uma família que nascia da adversidade, um amor forjado nas brasas da luta. A jovem sentiu uma paz profunda, uma sensação de pertencimento que jamais imaginou ser possível. O que ela sentia por aquele homem era algo que seu mundo civilizado jamais poderia entender. Uma conexão que ia além do status ou da riqueza. Mas ela mal sabia que a quietude daquele momento seria brutalmente interrompida. De repente, um barulho forte vindo do lado de fora fez com que eles se separassem abruptamente. O som era de passos apressados, gritos abafados e o estalo seco de galhos quebrando sob pés desesperados. Um vulto surgiu na entrada do armazém, ofegante, com os olhos arregalados de terror. Era um dos batedores do homem, um jovem guerreiro que parecia ter corrido por milhas.
O guerreiro caiu de joelhos, mal conseguindo respirar, e a voz lhe falhou ao tentar proferir as palavras. O homem se inclinou sobre ele. A feição antes suavizada pelo beijo, agora endurecida pela urgência. Fale, o que houve? Ele exigiu, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que congelava o ar. O batedor, reunindo suas últimas forças, conseguiu balbuciar as palavras que fariam o sangue de todos gelar. Eles estão vindo, líder. O exército do barão está marchando. Estão queimando tudo em seu caminho. Nossos acampamentos, nossos anciãos, não sobrou nada. O perigo iminente não era apenas uma ameaça abstrata. Era uma mão gélida que apertava o peito. Um pesadelo se materializando diante de seus olhos. O que eles fariam agora, com a sombra da destruição tão próxima, e o amor mal germinado já sob a ameaça de ser esmagado? A jornada da jovem Elara e do valoroso Kael, que havia começado com um apelo desesperado por sobrevivência, transformara-se num hino de esperança para muitos. Haviam forjado laços onde antes existiam apenas abismos, e a promessa de um futuro unido brilhava, tênue mas real, sob o sol implacável. Mas o destino, com sua ironia cruel, tece fios imprevisíveis. Em meio à crescente união e ao alvorecer de uma nova aliança, uma sombra ancestral, fria e inescapável, começou a rastejar do passado de Elara, ameaçando consumir tudo o que eles haviam construído. Um pressentimento gélido cortou o ar da planície, antes que os olhos pudessem discernir a ameaça. Um som distante de cascos, ritmado e pesado, fez o chão vibrar, e uma nuvem de poeira ergueu-se no horizonte, crescendo em volume e presságio. Elara, que conversava com Kael sobre os próximos passos da missão, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Seus olhos se arregalaram. Ela sabia. Era a chegada do temido Lorde Valérius, o homem que ela havia tentado deixar para trás, o algoz de sua própria alma, vindo para reivindicá-la. O som tornou-se um trovão enquanto um exército, vasto e impiedoso, emergia da poeira. Seus estandartes, adornados com o brasão da Casa Valérius, tremulavam sob o vento, anunciando a chegada de uma autoridade implacável. Kael, com a agilidade de um predador e a sabedoria de um ancião, rapidamente reuniu seu povo, posicionando os guerreiros em formação defensiva. Seu semblante, outrora suavizado pela esperança, endureceu como rocha. A fúria protetora acendeu-se em seus olhos, um fogo ancestral que prometia não ceder. Eles não passarão, murmurou ele, sua voz grave ressoando como um tambor de guerra. Elara, ao seu lado, sentia o coração acelerar, não apenas pelo medo, mas por uma culpa esmagadora. Sua presença, sua falha, havia atraído aquela calamidade para o povo que a acolhera. Mas o exército do antagonista era maior do que eles imaginavam. Lord Valérius, montado em um corcel negro e altivo, adentrou o acampamento com uma aura de domínio e desprezo. Seus olhos, gélidos e calculistas, varreram a cena até se fixarem em Elara. Um sorriso cruel distorceu seus lábios finos. Finalmente, minha errante noiva, ele proferiu, sua voz carregada de uma autoridade indiscutível. É hora de retornar ao seu devido lugar. O ar ficou pesado com a tensão. Kael deu um passo à frente, interpondo-se entre Elara e o Lorde. Ela não é sua propriedade, retrucou Kael, sua voz firme e cheia de desafio, apesar da evidente disparidade de forças. Ela é livre. A cada palavra de Kael, o pânico de Elara crescia. Ela via o olhar determinado dos guerreiros Apache,
prontos para defender sua terra, sua honra. E agora, Elara. Mas ela também via a vastidão das tropas de Valérios, as armas cintilantes ao sol, a inevitabilidade de um massacre. Seria ela a fagulha que acenderia a destruição de tudo que haviam lutado para construir? A esperança que Cael havia plantado em seu coração agora parecia uma flor frágil, prestes a ser pisoteada. A ternura dos dias passados com seu novo povo dava lugar a um medo gelado de ver a aniquilação. Valérios gargalhou, um som seco e desprovido de qualquer calor. Tola criatura selvagem, saia do meu caminho, ou seu povo provará a verdadeira fúria do império. A ameaça era clara, e não havia engano na intenção de Valérios. Elara sentiu a dor da indecisão de Cael, a luta interna de um líder entre proteger sua amada e salvar seu povo. A raiva subia em seu peito contra Valérios, mas a culpa a esmagava. Seu olhar encontrou o de Cael, cheio de uma determinação protetora que a partiu por dentro. A cada segundo de hesitação, a tragédia se aproximava. A guerra estava às portas, e ela era a causa. O que ela poderia fazer? Naquele instante de desespero abissal, com o eco das ameaças de Valérios, há uma escolha que vinha do fundo de sua alma. Uma renúncia final à sua própria felicidade, em nome daqueles que a ensinaram o verdadeiro significado de comunidade e amor. Ela não podia permitir que mais sangue fosse derramado por sua causa. Com os olhos fixos nos de Cael, um adeus silencioso e dilacerante neles, Elara deu um passo à frente, separando-se da linha de defesa. Seu gesto foi lento, mas carregado de uma resolução inabalável. Não, ela disse, sua voz outrora hesitante, agora firme. Não haverá mais derramamento de sangue por minha causa. Ela virou-se para Valérios, a dignidade de uma rainha nos ombros curvados. Eu irei com você. Na fria opulência da sala do trono, cada sombra parecia conspirar contra a jovem heroína, amarrada e exposta. As correntes que prendiam seus pulsos eram de um metal pesado e gelado, um lembrete constante de sua condição de prisioneira. Mas o fogo indomável que ardia em seus olhos denunciava uma alma que se recusava a ser subjugada. Seu pai, o rei, o antagonista de sua própria história, desfilava diante dela com um sorriso cruel e uma falsa aura de triunfo. Ele a via não como uma filha, mas como um erro, uma traidora das tradições que ele tanto prezava, e se deleitava em sua aparente desolação. Veja-se agora, minha filha, ele proferiu, sua voz carregada de um escárnio que perfurava o ar pesado da sala. Seu grande sonho de unir mundos reduzido a esta miséria. Onde está seu selvagem agora? Ele não virá por você. Você está sozinha, condenada por sua tolice. Aquelas palavras, proferidas com tanta malevolência, deveriam ter quebrado seu espírito, afundando-a em um abismo de desespero irremediável. Mas, ao invés disso, uma chama antiga e feroz acendeu-se em seu peito, dissipando o medo e alimentando uma nova e corajosa determinação. Ela ergueu a cabeça, o olhar firme e desprovido de qualquer hesitação. Ele virá, ela respondeu. Sua voz, embora baixa, era carregada de uma convicção tão inabalável que chocou até mesmo o rei, que por um instante perdeu a pose. Porque ele compreende algo que você, em sua cegueira e arrogância, nunca entenderá. O verdadeiro valor de uma vida. A verdadeira força da união que transcende suas fronteiras e seus preconceitos. Você nos vê como bárbaros, pai.
Mas são vocês, os civilizados, que construíram muros de dor e exclusão, erguidos sobre a fome de inocentes. Um arrepio frio, quase imperceptível, percorreu a espinha do rei, sua expressão endurecendo diante da ousadia dela. O que ela disse em seguida o deixou sem palavras, atingindo-o onde mais doía. Sua fraqueza não reside em suas defesas ou em seu exército, mas em seu coração gélido e na incapacidade de ver a humanidade naqueles que o desafiam. Enquanto o drama se desenrolava nos confins do castelo, longe dali, sob o manto pesado da noite estrelada, o herói, líder de um povo outrora marginalizado e temido, movia-se com a precisão letal de um predador à espreita. A notícia do aprisionamento da jovem havia atingido sua alma como um raio, mas seu rosto permaneceu impenetrável, uma máscara estoica que mal revelava a fúria e a determinação que fervilhavam em seu interior. Ele não proferia muitas palavras, mas seus olhos, penetrantes como os de uma águia no céu, comunicavam um plano de resgate tão audacioso quanto desesperado. Seus guerreiros, homens e mulheres forjados pela dureza da planície e pela lealdade a seu líder, estavam prontos para a batalha, suas armas afiadas e seus corações ardendo por justiça. Cada um recebia uma instrução precisa, um ponto de ataque na intrincada teia das defesas do castelo. Não era apenas um resgate. Era uma declaração de que a liberdade e a compaixão não seriam esmagadas pelo poder tirânico. A adrenalina corria pelas veias de todos. A antecipação da batalha iminente era palpável no ar gelado da noite. Os primeiros gritos abafados dos sentinelas foram os sinais premonitórios de que a tempestade, há tanto tempo contida, finalmente havia chegado. O herói e seus guerreiros irromperam pelos portões como uma onda avassaladora. A força pura da natureza personificada, avançando com uma velocidade e ferocidade implacáveis. Lanças e machados brilhavam à luz da lua minguante. Seus rugidos ecoavam pelos corredores de pedra do castelo, um canto de guerra que celebrava a bravura e a promessa de um novo amanhecer. O caos e o medo se espalharam rapidamente pelas entranhas da fortaleza, substituindo a calma arrogante do antagonista. Ele havia subestimado não apenas a resiliência da jovem, mas também a ferocidade indomável de um povo que lutava por aqueles que amava, por um ideal maior do que qualquer coroa. O herói, como uma força imparável, rompeu as últimas defesas e finalmente alcançou a sala do trono. Seus olhos, endurecidos pela batalha, encontraram os da jovem aprisionada. E naquele instante, em meio ao turbilhão de violência, a promessa de um futuro se acendeu entre eles, um breve vislumbre de esperança. Mas a alegria da iminente reunião foi abruptamente sufocada por um calafrio que percorreu a sala, mais cortante que qualquer lâmina. O rei, com um sorriso distorcido que não alcançava seus olhos frios, levantou uma mão em um gesto de cruel maestria. Tão previsível, selvagem, ele zombou, sua voz escorrendo veneno. Mas eu o aguardava. E trouxe um convidado especial para o seu banquete de vitória. Das sombras profundas de um canto da sala, surgiu uma figura envolta em um manto escuro. Alguém que todos, inclusive o herói, pensavam ser um aliado inabalável. Era um dos generais mais antigos e leais do herói. Um homem em quem ele depositara sua confiança mais profunda. Um companheiro de inúmeras batalhas. Com um gesto frio e calculado, o general traidor revelou uma lâmina cintilante, banhada em um veneno que poderia matar um homem em segundos,
e apontou-a diretamente para o coração do herói. A traição era um golpe mais devastador do que qualquer arma física, dilacerando a confiança e a esperança. Naquele momento crítico, o herói, o líder indomável, estava em perigo iminente, paralisado pela perfídia. O ar na sala pareceu congelar, o destino de todos pendendo por um fio tênue e envenenado.